E aí, meus amigos topados, tudo bom com vocês? Ó, nada melhor do que começar esse vídeo parabenizando quem passou no Enem, tá? Eu tô ligado que tem uma galera aí que conseguiu, foi aprovado, graças a Deus. Para poder falar que hoje nós vamos falar um pouco sobre a fisioterapia oncológica, tá? É assim que se pronuncia. Mas para poder falar especificamente da minha experiência nessa área, tá? Eu tive um paciente, sim, que estava passando por um processo pós-cirurgia de câncer de próstata, então para mim vai ser um prazer relatar essa experiência que eu tive na época do meu estágio. E também para poder falar da finalidade, tá? Da nossa atuação, dos objetivos da fisioterapia dentro dessa área, desse tipo de população de pacientes que tanto precisam de nossos cuidados, galera. Fisioterapia na oncologia é um tipo de área que foi feito pra gente retada, tá? Que tem humanização de sobra no coração. Você precisa fazer uma pós-graduação de fisioterapia na oncologia. A depender do lugar onde você for fazer esse seu estudo, ele vai variar de um ano a 2 meses, por aí. Vamos falar do meu paciente, beleza? Vocês podem chamá-lo de JC. JC tinha mais ou menos a idade de 62 anos, por aí. E a primeira vez que eu tive contato com ele foi logo no meu último semestre. Eu já estava na ala de enfermaria do hospital, onde eu tive contato com alguns pacientes, mais ou menos uns 5. E JC veio para mim debilitado e com algumas sequelas, características mesmo da pós-cirurgia de câncer de próstata. Era um tipo de paciente que só vivia acamado e as condutas fisioterapêuticas traçadas para ele foi basicamente fisioterapia respiratória e fisioterapia motora também. Só que ele tinha um quadro de pré-início de DPOC. É qualquer tipo de doença que afeta principalmente os órgãos respiratórios, pulmões, alvéolos pulmonares. E por conta disso, esse paciente tinha muito dispneia, aquela dificuldade, né, de respirar direito. Muitas das vezes também havia acúmulo de secreções por conta desse imobilismo que ele estava. E esse era um tipo de paciente que precisava muito da fisioterapia passiva, que é quando o próprio fisioterapeuta faz as condutas, as manobras no paciente. Então, quais eram as atividades de fisioterapia respiratória que a gente fazia nele? Vibrocompressão, tá? É muito importante para poder fazer o deslocamento de secreções, manobra de pressão negativa nele, liberação diafragmática. Paciente que faz a retirada de um tumor lá na próstata, muitas das vezes ficam com sequelas de disfunção erétil e ficam também com disfunção urinária, que é quando a bexiga ele não tem mais aquela facilidade de contrair e relaxar. E é por isso que muitas das vezes na tosse, num esforço que ele pode fazer abrupto, praticamente ele se mija todo, se urina todo. É muito importante, antes de mais nada, gente, uma avaliação. É por isso que eu sempre gosto de bater nessa mesma tecla. Você precisa avaliar teu paciente, até mesmo para poder saber das limitações que ele vai ter. Um paciente, por exemplo, uma mulher que faz uma mastectomia, uma retirada a retirada do próprio seio, na maioria das vezes ela vai apresentar uma capsulite adesiva. E pelo histórico da doença, da capsulite adesiva, ela é um tipo de enfermidade autolimitada mesmo. Então vai existir dificuldade de pentear cabelo, de fazer as atividades do cotidiano dela, de arrumar a casa, pegar uma vassoura, até mesmo de se alimentar. Então é muito importante a gente perceber se existe limitação, redução do arco de movimento, tá? A própria ADM diminuída ou reduzida quando essa pessoa faz o movimento de abdução, de extensão, de flexão, tá? É muito importante esse tipo de avaliação, esses testes físicos, teste de força motora, teste de força muscular, verificar se esse paciente tem sequela de hipotonia, que é quando ele começa a ter uma certa espasticidade, né? Alguns grupos musculares começam a ficar rígidos por conta da não mobilização, por conta de muito tempo estar ali no leito. E até mesmo, por exemplo, se ela faz uma mastectomia, como eu acabei de dizer, a tendência dessa mulher é ficar também com os ombros aduzidos. Provavelmente o ombro ele vai para frente. A avaliação vai servir para isso, para saber quais são as limitações desse paciente e também para poder facilitar teu trabalho na hora de traçar as condutas. Meu paciente ele não me dava trabalho nenhum, gente, na hora de fazer a fisioterapia. O único problema dele é que ele cansava muito rápido. Paciente oncológico, geralmente, ele relata para você que tem muita fadiga, tem muito cansaço. Às vezes ele sente esse cansaço no próprio repouso, mas sim, movimentos, exercícios, as atividades têm um gasto energético muito grande para paciente que já teve câncer ou que está passando, né, por um tratamento para poder se curar. Eles cansam rápido, eles se estressam, o emocional conta muito nessas horas, então é muito importante o trabalho interdisciplinar também. Esse trabalho em conjunto que acontece nos hospitais, né, em alguns hospitais, em algumas clínicas também, esse trabalho junto com o fonoaudiólogo, com o enfermeiro,
com o médico, o nutricionista, que é muito importante também, uma dieta alimentar balanceada para esse tipo de paciente. Enfim, essa parceria dos profissionais, ela é muito importante para a recuperação do paciente, para poder fazer com que ele volte às atividades do cotidiano que ele tinha. Eu fiquei com esse meu paciente mais ou menos um mês atendendo ele todos os dias que eu tinha, né, de estágio, e ele teve uma recuperação até boa, a ponto de o próprio médico dele ceder alta. Algumas semanas depois eu descobri que ele acabou sendo meu vizinho. Infelizmente eu não pude continuar o tratamento com ele porque ainda não era formado, né? Mas foi uma experiência maravilhosa a gente ter esse contato com esse tipo de paciente. A gente descobre o quanto é importante a humanização, a gente percebe o quanto é importante a gente ter sensibilidade para certos assuntos, para poder tratar certas doenças, certos pacientes. Eu espero que vocês tenham entendido este vídeo, tá bom? E se gostaram, dá o like nele, compartilha, deixa seus comentários aqui. Restou alguma dúvida? Coloca aqui, coloca aqui que a gente tenta responder, tá? Fique com Deus e aquele beijo para vocês.